achei que ele aqui já. Então vou mostrar agora. Vou chegar em casa e mostro pra vocês. Só Jesus. Então, ó, a falta de preparo, sem preparo. Todas as heresias, elas surgem pela falta de preparo. Retomamos aqui. Já escreveram? Já escreveram? Já? Versículo 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Você observou? Que o pai é principal dos sacerdotes. Isso aqui mexe comigo. Hoje, isso aqui mexe comigo. Por quê? Eles não vão solicitar o Deus, o Jesus, que o pai deles serve. Mas o de Paulo. Isso aqui me mostra um pai que é líder de uma sinagoga, porém mas não tem vida com Deus. É um sacerdote que não tem exemplo. Não prega para não dar testemunho. Uau, não dá testemunho. Tá? Eu preciso que você sublime a palavra aí, ó. Bota assim, ó, Seva, sublime a palavra Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Isso aqui me dói. Por quê? Me mostra alguém que está diante do altar, que está no tabernáculo, que está no templo, mas não tem testemunho, não tem vida com Deus. Já mudou já, Isa? Uhum. Cara, isso aqui é de doer. Isso aqui é de doer. Ele tá rogando a Jesus de Paulo. Mas cadê o Jesus do Pai? Que é sacerdote, que é principal dos sacerdotes. Então eles conhecem Jesus através de Paulo, não através do pai deles. Eles se conhecem por falar a obra que Jesus fez, estava fazendo através de Paulo, não através do pai dele, que era para estar sabendo. Verdade. Do pai, né? Pode dar um apontamento também. Porque o certo ele fala, não, peraí, o meu pai, se é principal do sacerdote, meu pai não é um sacerdote qualquer, ele é líder de um sumo sacerdote, né? Que é principal, alguém que exerce liderança. Se exerce liderança, os sacerdotes estão sempre no altar com sacrifício, entregando oferta, representando o povo, cadê o Jesus do Pai? É o quadro de muitas igrejas, de muitos líderes de hoje em dia. O cara é uma bênção na igreja. Ela é uma bênção na igreja. Mas chegou em casa, irmão. Parece que ela chega com um espírito de Shaolin, sabe? Dentro do poço, deixa todos os cachorros. Passa na cozinha, dá um bico no gato do lado. Eu não tô bem hoje não, hein? Sabe? E detalhe, na igreja, sabe? É um anjo, né? Em casa. Então, esse quadro aqui, a gente precisa tratar ele com cuidado. Por quê? Exemplo. A esposa tem um marido em casa que não é evangélico. Às vezes os filhos não são evangélicos. Aí ela sai da igreja, mas ela fala mal do pastor. Ela fala mal dos obreiros, ela fala mal de todo mundo. O filho que está ouvindo e o esposo que está ouvindo vai vir para a igreja? Não. Por quê? Se a minha mãe está falando mal, eu vou fazer o que lá? Se minha mãe for mal da igreja, eu não vou fazer nada.
Você está entendendo? Então, gente, veja bem, isso aqui é prudência. Isso aqui é prudência porque acontece. Tem coisa que eu me chatear, tem. Só que eu não posso falar, né? Por conta, se eu falar, eu vou comprometer, às vezes, quem está vindo para a igreja. E porque eu vou falar, automaticamente pode impedir as pessoas que querem vir, mas não vão vir por causa daquilo que eu falei. Então, automaticamente, isso aqui requer muita prudência. Tem gente que ele é um cavalo em casa. Na igreja está todo mundo bem. Eu tinha um pastor, trabalhei com ele como vice-presidente dele, e para ele um dia alguém chamava de ali, ele ia na casa da pessoa. Às vezes a mulher não era da igreja, só o cara que era da igreja. Ele ia na casa, fulano de tal. Vim aqui porque eu vou consagrar fulano de tal. Primeiro, sou da igreja tal, Pereira, tal, sou marido da minha igreja e tal. Eu queria dar 2 minutinhos de conversa com a senhora e tal, os filhos da senhora aqui no portão. Aí vinha a esposa, os filhos. E aí, como é que é fulano de tal? Aqui com vocês. Meu pai é muito ruim. Meu pai faz isso, faz aquilo. E a minha mulher, quieto, meu filho. Ele para de falar. Fala não, criança. Fala não, criança. Não, irmão, deixa ele falar. Meu pai fala palavrão. Aí ele deve me brigar contigo. Bate na gente, bate no mãe também. Ou seja, quem conhece de fato quem a pessoa é, quem convive. Igual minha esposa viaja sempre comigo. O meu ministério não começa aqui. Começa com ela. Em casa. Aqui é a extensão do que eu sou em casa. Entendeu? Então, meu ministério é ela. Aqui é a extensão do que eu sou em casa. Quem não de certa forma, não trata a sua casa com zelo, não pode tratar da casa de Deus. Então é por isso que existem muitas pessoas frustradas hoje por conta disso. Voltando para o texto. Versículo 15. Diz assim: respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Obrigado, tá? Isso aqui é de uma grandeza muito grande. Essa outra parte aqui, ó. Mas vós, quem sois? E eu botei isso aqui: precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. A pergunta é: o mundo espiritual te conhece? Eu falo isso aqui assim, em escala aberta, né? A maioria dos lugares que eu vou,
e que manifesta um espírito demoníaco, às vezes não sou nem eu que estou expulsando. É ele olhar para mim e falar assim, eu te odeio. Ou às vezes eu estou no culto, né? Manifesta, aí fala, você vê muita coisa. O teu mal, tu vê muita coisa. Eu estou escondido aqui, ó, muito tempo. E eu te odeio. Eu falo, pastor, também te odeio, sai dele, sai dela. Então, nós precisamos ser reconhecidos no mundo espiritual. Já estudou demônio? Já? Você já estudou? Já ajudei a pastor. Mas você não me expulsar? Sozinha Não. Não. Hipoteticamente falando, chega alguém na porta da sua casa desesperado, bate, Silvana, Sil. Mas não tem um demônio em casa, ela está quebrando tudo. Qual a sua atitude? Vou. Vai. A sua personalidade. Vou orar e vou. O que acontece? Eu estou falando isso aqui por quê? Porque sempre nós, temos que estar em posição de batalha. Porque o dia que isso acontecer, não vai avisar. Tá? Fuja daquele engodo, dizendo assim, ó, eu preciso jejuar para expulsar demônio. Fuja disso. Porque expulsa o demônio é o nome de Jesus. Tá? Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando todos os dias. Expulsou o diabo. Sim ou não? Com jejum? Não. Assim, eu não sei qual é a proporção de expulsar. Ele soube, no caso, questionar o que o diabo fez, né, ali. O diabo confrontou ele soube responder, Sim. Ter a resposta, né? Sim. O que distanciou o diabo de Jesus naquele cenário ali foi a palavra. A palavra, né? Não foi o jejum, gente. Por que eu digo isso? Porque nos ensinaram que o jejum expulsa o demônio. Quer ver? Deixa aberto aqui. Vamos lá para Mateus, primeiro Mateus. Vamos lá para Mateus, capítulo 17. Mateus 17, deixa aberto aqui. Mateus 17. Vou colocar aqui embaixo aqui, Mateus 17. Abra Mateus 17, por gentileza. Tá, vamos ler primeiro Mateus 17. Vamos ler de qual versículo a qual versículo, deixa eu ver. Eu vou ler do 1 até o 21. Até 21. Primeiro. Vou botar aqui assim de azul, fica diferente assim, Mateus. Opa! Mateus, primeiro Mateus, 17, do versículo 1 ao 21, logo após Mateus 4, do versículo de número 1 ao versículo 11. Depois, Marcos. Depois, Marcos, do capítulo 1, do versículo 12 ao 13. E logo após, Lucas. Capítulo 1 ao 13. Esses são os textos. Escrevam todos aí, assim que vocês escreverem, a gente vai para o Mateus. Tá? Beleza? Então vamos para Mateus 17. Do versículo 1 ao 21 diz assim, olha. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. Então, esses três
não vão estar lá no cenário lá de baixo, que o pai vai trazer o filho lunático, tá? Esses três vão estar com Jesus em um lugar reservado no monte, tá? E seu irmão, né? 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu, em particular, a um alto monte. Ficou 9 embaixo, 3 subiram com Jesus. Versículo 2. Transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele, tá? Na minha opinião, Moisés e Elias também vão ser as últimas 2 testemunhas do Apocalipse, tá? Também vão ser eles que vão vir, tá? E vão ser mortos em praça pública, depois vão ressuscitar e vão fazer grandes prodígios, tá? Um que tem controle do fogo, Elias. Outro que tem controle da água, Moisés, tá? Para mim os 2, tá? Alguns dizem que é Enoque. Eu particularmente fico com Moisés e Elias, tá? Versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos para si. Aliás, 3 tabernáculos para ti. Um para Moisés e um para Elias. Olha o espírito de idolatria em Pedro. Ele queria fazer uma igreja para Jesus, uma igreja para Paulo, para Moisés e outra para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Que Pedro está vendo que demais, está falando que não deve. Então eu vou descobrir, você não vê mais o que você está vendo. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraram, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande temor, ou grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo ele os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem, então, os escribas, que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Versículo 14. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Olha para mim, por favor. Você observou antes de ler o 16? Que o espírito maligno pega o rapaz, joga ele no fogo e na água. Vou perguntar para as senhoras, que eu sei que vocês são muito inteligentes. A pergunta é, o diabo queria lançar no fogo somente para ferir ou para matar? Para matar. Jogar na água, para quê? Qual o objetivo de jogar na água? Para matar afogado. Então, a ideia do diabo em jogar na água é matar afogado. No fogo é matar queimado. Só que Deus permite certo tipo de afogamento e certo tipo de queimadura, mas não permite a morte. Aleluia. Glória. Aleluia. Me arrepiou aqui. É Deus dizendo: eu permito acontecer algumas coisas, mas não a morte. Elemantúria. Enquanto nós estamos aqui, Deus está dando livramento para pessoas da nossa família. Aleluia. Glória.
elevar-se, ó. Ele permite até um ponto, porque o diabo não pode passar a ordem de Deus, só permite até um ponto, então desse ponto não parte. Ele permite a queimadura, a ferida, mas não permite a morte. Oh glória, aleluia, oh maravilha. Então a gente tem que sair com o coração tranquilo, porque Jesus permitiu até um acidente, permitiu até a doença, permitiu até aquele susto, permitiu até aquele levante, mas não permite a morte. Gente, eu não sei para quem é, mas Deus está dizendo, aquieta o coração, mulher, eu estou guardando aquele, diz o Senhor. Oh glória, eu estou guardando o espaço daquele, diz o Eterno. É lá, é noite de livramento, diz o Senhor dos exércitos. Oh glória, aleluia, Jesus. A ti a honra, a ti a glória. Aleluia, Jesus. Oh glória, aleluia, Senhor. Então ele permite a queimadura, ele permite até certo ponto o afogamento, só não permite a morte. A ti a honra e a glória, Senhor, para todos sempre. Versículo 16. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam expulsá-lo ou curá-lo. Isso aqui é bom. Sublinha a palavra curá-lo aí, por favor. Sublinha a palavra curá-lo aí. Mateus 17. Esse é o versículo de número 16. Você viu que precisa escrever. Isso aqui é muito poderoso. Porque essa enfermidade, essa patologia, essa doença, está ligada ao espírito maligno. Expulsou o demônio, isso é curado. E isso aqui vocês vão encontrar na caminhada de vocês. Tá? Pessoas que vão estar com um grau de patologia, de doença, tá? Que vai no médico, mas não acha. Faz exame daqui, faz exame dali, procura daqui, procura de lá, enfim. Não é algo natural, não é algo físico. Automaticamente é algo espiritual. Se é algo espiritual, recursos físicos, naturais não vão resolver. Automaticamente você requer o quê? Recurso espiritual. Orar pela pessoa e expulsar aquele espírito maligno que está trazendo aquela doença para aquela pessoa. Ao expulsar o espírito maligno, a pessoa é curada da doença. O espírito foi embora, automaticamente a enfermidade e a doença foi embora. Detalhe, geralmente esses espíritos, eles atuam com hora marcada. Você está bem o dia todo, você está bem o dia todo. Deu 5 horas da tarde, ai, minha cabeça, sempre nesse horário. São espíritos de hora marcada, tá?
Vocês têm que orar para essa pessoa e falar, olha, em nome de Jesus, espírito maligno, espírito de enfermidade, espírito de doença, que traz essa enfermidade com hora marcada todos os dias, eu te repreendo e mando embora. Orou, mandou embora, a pessoa é curada. Tá? Então vocês vão encontrar isso aí na caminhada de vocês. Tá? Retomamos aqui o versículo 17. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino... E desde aquela hora o menino... Você vê que trouxe a enfermidade foi o demônio. Ao expulsar o demônio, a pessoa automaticamente fica curada. Fica sarada. Versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Olha a resposta de Jesus. E Jesus lhe respondeu e disse: por causa da vossa pequena fé. Não tem nada de jejum. Sublinha aí. Por causa da vossa pequena fé. Sublinha. Por causa da vossa pequena fé. O jejum é para outra coisa, para ativar a minha fé. E essa caixa, né, de demônios, né, que é a incredulidade, que é o temor, que é o medo, só sai por meio da oração e do jejum. Tá? Jesus respondeu e disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiver de fé, como, tá? Não é do tamanho, é como. Isso aqui é um substantivo demonstrativo, tá? Não é do tamanho, é como, tá? A fé é como, tá? Um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha para mim aqui. Essa montanha aqui, gente, esse monte, essa montanha aqui, que vai dizer passa daqui, passar para colar, são demônios, são impedimentos, são levantes que surgem no seu caminho. E se você não tiver fé, ousadia, para dizer, sai daqui e passa para lá, você não passa, você não rompe, você não avança. Tá? Então essa montanha aqui é algo figurativo, simbólico, mas também muito espiritual. Tá? Porque são impedimentos que nós vamos encontrar na nossa caminhada cristã. Porém, esses impedimentos vão ser todos removidos pela nossa fé no nome de Jesus. Amém? Amém? Aí agora 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Qual casta? A incredulidade. Tá vendo? A falta de fé. A incredulidade. A falta de fé e a incredulidade, ela só sai com a oração e com o jejum. Então aqui Jesus está referindo a caixa como a fé deles, que foram pouco. Isso aí, que a fé deles foi pouca, isso aí. Ou seja, a incredulidade, a falta de fé deles são poucas. Se sair, só sai rico. Só vão sair deles por meio do jejum e da oração. Por meio da oração e do jejum. Da aproximação de Deus. Isso aí. Quer ver? Não coloquei aqui, mas abra por favor em Marcos 15, 16. Aliás, Marcos 15, 17. Depois a gente volta no Mateus 4, Marcos 1 e Lucas 1. Marcos 17, aliás, 16, 17. Falei 15? É, capítulo 16, desculpa, capítulo 16, versículo 17. Perdoa. Diz assim, Mateus capítulo 16, versículo 17. Ai, Mateus foi Marcos, desculpa, Marcos. É Marcos. Diz assim, ó. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome. Vou ler de novo. Marcos 16. Espera todo mundo achar. Marcos 16, versículo 17.
Marcos 16, versículo 17. Amém? Agora foi, ó. Diz assim, olha, Marcos 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome farão o quê? expulsarão os demônios e farão novas línguas. Então o que expulsa demônios não é jejum, é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que expulsa demônios. Tá? Só que o jejum ele é bom por quê? Porque automaticamente ativa a minha fé. Tá? E automaticamente, de certa forma, aflige a minha alma. Como está lá em Salmo 69, verso 10. Que diz que o jejum castiga a alma, aflige a alma. Para poder a alma ficar disciplinada e fazendo no corpo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que eu faça no meu corpo. Tá? Mateus 4, do 1 ao 11, por favor. Mateus 4. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Mateus 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado, subiu jejuado 40 dias. Subiu também 40 noites. Depois teve fome. Subiu a palavra 40 dias e 40 noites. Por favor. Eu posso dar um adendo aqui, tá? Olhando o texto, tá? Se você jejuar 40 dias e 40 noites, não tem quanto cada dia vai. Só Jesus, Elias, Moisés conseguiu essa façanha, tá? Se você jejuar um dia todo, gente. Alguém já jejuou um dia todo? Não, irmãs? Eu já jejuei, assim, não vou dizer o dia todo, mas de uma noite até o outro dia, até 2, 3 horas da tarde. Pra frente, eu vou falar com vocês sobre o jejum, tá, gente? Tá? Por que eu falo? Porque é bom, é muito pertinente. Por quê? A Bíblia diz em Isaías 58 que existe o jejum que agrada a Deus. Se existe jejum que agrada a Deus, também existe jejum que não agrada a Deus. Tá? Lembrando que, gente, não existe jejum de celular, não existe jejum de televisão, não existe. Tá? Tô falando de jejum de Coca-Cola, não existe. Tá? Jejum é somente de água ou de alimento sólido. Tá? Quando eu faço total, é sem água e sem alimento. Quando eu faço parcial, é somente com água e sem alimento. Eu faço com água, bebendo água e não como alimento. Tá? Detalhe, não existe essa façanha de alguns irmãos que me encontraram por aí na caminhada, dizem, pastor, tem jejuado todo dia. Fala, amém, mano, que bênção, mano, jejuado todo dia. Que a grosso modo, assim, biblicamente é impossível, tá? Enfim, tá? É impossível. Mas aí, como é que não faz? Pastor, eu começo meia-noite, oro meia-noite, abro meu jejum meia-noite, aí eu acordo 8, 9 horas, leio um pouquinho a Bíblia, 10 horas eu entrego o jejum. O cara jejuou meia-noite, acordou 9 horas. Ele ficou acordado de 9 às 10 e jejuou. Tem gente que jejua dormindo. Começa meia-noite, acorda 9 horas, 8 horas. Vou entregar meu jejum. Não existe, gente. Tá? A gente vê isso na caminhada. Tá? Isso não existe. Tá? Eu quando eu faço jejum, geralmente eu faço assim, como o senhor falou, meia-noite eu paro, me alimento, mas aí eu levo até no outro dia, meio-dia. Assim, né, não fico o dia inteiro. Mas aí eu também levanto, não faço, não como nada, eu fico até meio-dia. Olha o que acontece. Nessa escala de meia-noite até meio-dia, já tem os irmãos que faz. Só que a nossa fé, ela vem de lá, do judeu, tá? Isso aqui não é lei pra gente. Eu sei que pra jejum não existe uma regra fixa estampada na Bíblia, tá? Só que existem pontos que dizem sobre o jejum que agrada a Deus e o jejum que não agrada a Deus, tá? E a nossa fé, ela vem de lá.
como que o judeu faz o jejum? A partir das 18 horas. Por isso que Paulo vai dizer assim, ó, quando você jejuar, você se afaste da sua mulher, tá? Para não ter o coito, né? Não ter o ato sexual, tá? Para não cobitar com a mulher, tá? E depois que você entregar o jejum, vocês voltam a se ajuntar para que o diabo não vos tente na vossa falta de continência, tá? Pensando, se eu jejuar meia-noite, eu posso, né, até meia-noite ter contato com minha esposa. Aí depois de eu ter contato com a minha esposa, eu vou meia-noite e jejum. Porque o jejum certo para começar é às 18 horas. Aí eu falo com ela, vou jejuar hoje. Mas jejuar às 18 horas, só vou entregar às 18 horas do outro dia. Esse é o jejum de acordo com o judeu. Tá? Igual a gente faz aqui, se você perguntar assim, se perguntar assim, pastor, professor, Deus aceita? Gente, eu falo que sim e não, né? Eu fico no meio, porque só ele pode responder, mas tudo que você faz de propósito para Deus, para se aproximar de Deus, para buscar Deus, é benéfico, tá? Só que os fariseus é a classe que mais gostava de se mostrar na Bíblia, gostava de aparecer fazendo tudo. Em oração, em doação, em esmola, em ajudar, enfim. Os fariseus só conseguiam jejuar 2 vezes na semana. Só 2. Por quê? Começava 18 horas. Exemplo, hoje é sexta. Eles começam 18 horas de sexta e vão entregar 18 horas do sábado. Esse é o jejum. Só que a gente quer fazer assim, né? Como nos ensinaram. Dá um jeitinho. Dá um jeitinho. Entendeu? Então, automaticamente, o jejum, né, de acordo com eles, né? Porque a palavra veio de lá. Ela foi escrita em hebraico, veio de lá. Tá? Então a gente tem que fazer o quê? De acordo. Isso aqui não é lei, não. Tá? Isso aqui é conduta. Né? É prática que eles fazem. Se a prática que eles fazem é assim, e a palavra de Deus veio de lá, né? Eu tenho que fazer de acordo, né? Pastor, mas eu fiz minha vida toda assim. Gente, amém. Eu não posso dizer que Deus aceitou sim ou não. Eu fico no meio, né? Mas eu volto a reiterar. Tudo que você faz para se aproximar de Deus, para buscar Deus, ele é benéfico. Tá? E detalhe, não existe jejum dormindo e não existe jejum sem oração. Tá? A pessoa gosta de jejum e fica na televisão o dia todo. Não ora, Não come. não come, mas fica sem televisão. Não, jejum é ligado à oração. Se você jejuar sem orar, é passar fome. Depois fazer exame de sangue. Né? O famoso jejum de exame de sangue, isso aí. Isso aí eu podia me expor agora, esses dias agora. As pessoas estão jejuando, foi na viagem que a gente foi, né? Uhum. Aí a gente mandou isso aqui com a minha esposa lá. Ela falou assim, moço, isso aí é o jejum de exame de sangue. Sabe qual é o jejum o jejum do exame de sangue? Você não come nada meia-noite, né? Fica, aliás, até uma certa hora, né? A pessoa fica sem comer, mas não... 12 horas sem comer. 12 horas sem comer. Não ora, não faz não nada, lê a não lê a palavra. Bíblia, só fica lá mexendo no celular, na Só no televisão. celular. Passou fome. Entendeu? E detalhe, a Bíblia diz em Isaías 58 que o jejum que você fizer nesse dia, o seu almoço, olha o que rompe o almoço. Ó, o seu café da manhã e o seu almoço, tu tem que dar para o pobre. Esse é o jejum que agrada a Deus. Tá em Isaías 58. Como assim, pastor? Exemplo, eu jejuei. Eu tô em jejum. O alimento que eu vou abrir mão hoje, eu vou levar para um rapaz que está lá no meu dom, debaixo da marquise. Aí você vai lá e pega ele. Seria meu prato de comida. Isso aí, e o café da manhã. E o café da manhã. Não precisa ser, tipo assim, eu arrumar um pratinho e levar. Eu posso comprar e levar? Pode comprar e levar. Você comprar quentinho e leva. Sim, entendi. Entendeu? Por isso que se comer, olha só. Tem como você começar o jejum meia-noite, entregar meio-dia e entregar o almoço para alguém? Não. O café da manhã não tem. Ele está tendo almoçar. Entendeu? Você começou meia-noite. Já não entregou a janta da pessoa beneficiada. Jantei antes. Jantou antes. Meia-noite. Aí você não entregou a janta, já janta. Só o café da manhã. Só que não, isso aí, mas o almoço não dá para entregar. Então, o jejum que agrada a Deus é esse, que você automaticamente, ao invés de você, a comida que você ia comer, você alcança alguém. Você começa às 18 horas, começar às 18 horas aqui, vou pegar a irmã ensinar a Lindalva.
Ela mora ali no bairro São Pedro, né? Exemplo, minha esposa, eu vou jejuar amanhã. Eu posso botar amanhã, porque tem domingo, que culto, né? Se começar amanhã às 18 horas, vai ter que entregar às 18 horas no domingo, e domingo tem almoço, né? Aquele almoço, né? Almoço reforçado. Então, exemplo, eu só achei que o esposo, você nem fala com o esposo, né? Eu quero fazer uma boa ação. Quero fazer algo, tá no meu coração. Aí começou o jejum mesmo, segunda-feira, às 18 horas. Aí pediu sua esposa, me leva ali na rodoviária. Ou até mesmo no bairro São Pedro, na Padoela. Tem alguém ali, né? Chega a pessoa que posso dar um lanche pra você, um jantar pra você? Posso, vem cá, você vai pagar o cliente, entrega na mão dele. E vai. Esse é o jeito que Deus quer agrada a Deus. Acho que você já ouviu isso já? Não. Eu nunca ouvi. Vamos ler então, vamos ler. Olha Isaías 58. Vamos lá, deixa aberto aqui em Mateus. Olha Isaías 58. E detalhe, o dia que você fizer jejum é o dia que você sente mais fome. Não faz você comer com o meu próprio dedo. Vamos ler do 1 até o versículo de número Isaías 50. 8. Vamos ler do 1 até o versículo 11. Isaías 58, do versículo 1 ao versículo 58. Vou botar aqui. Vou botar aqui, ó. Deixa eu pontuar aqui, ó. Ó, Isaías. Do 1 ao 11. Você observou como é que Deus conduz a aula? Vou botar aqui bem frisado aqui, ó, o jejum que agrada a Deus. Porque, gente, se tem um jejum que agrada a Deus, também tem um que desagrada a Ele. O jejum que agrada a Deus. Diz assim. Escreveu, né? Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Olha a observação aqui. Se a epígrafe é... Na Bíblia de você está a epígrafe, não quer a Deus, não, né? Não. Na sua tá, Danival? Deixa eu pegar em qual epígrafe, em qual Bíblia tem aqui a epígrafe assim? Vê na sua irmã. Isaías 58, versículo a seguir, nós estamos lendo o versículo de número 3. Deixa eu ver se aqui tem, não tem epígrafe não. 58. Isso, 58. Deixa eu colocar meu nome aqui, deixa eu ver se aqui tem. Qual versículo? Não tem, a Bíblia do capítulo 58. Não tem, não? Não. Não tem nenhuma outra tradução aí, não, né? O jejum que agrada ao Senhor. Tá aí? Mostra pra mim. O sobrinho dava também? Essa é a epígrafe que tem que aparecer
em cima antes de começarmos o versículo 1 do capítulo 58. Deixa eu ver se daqui aparece também. Aqui também está, na King James, ó. O jejum que agrada a Deus. Eu tenho uma tradução também que não tem. Não tem mesmo, tá? A outra que eu sempre usava, que trago, deve ter essa aqui. Tá. Também deve ter outra em casa dela. Mas observou? Esse é o jejum, que eu botei aqui, o jejum que agrada a Deus. Se esse aqui é o jejum que agrada a Deus, existe o jejum que não agrada a Deus. Aí, olha a expressão, o povo está jejuando errado. E a pergunta do versículo 3 é a seguinte, ó. Versículo 3, capítulo 58. Por que jejuamos nós, e tu não atentas, e tu não olhas, e tu não atendes para isso? Ou seja, o povo está jejuando errado, e quer que Deus atenda, quer que Deus olhe para o jejum errado. É o que eu falo. Se vamos fazer direito. Igual a apresentação de criança. A gente apresenta a criança na igreja, e só traz o menino, ou traz só a menina, não traz a oferta. Quando Maria e José trouxe Jesus, eles trouxeram Jesus, Simeão pegou Jesus, né? E automaticamente ela trouxe o quê? A oferta. Tá? Pombinha e rolinha. Tá? A oferta mais simples que tinha. Prossigamos aqui. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o sabes. Eis que o dia em que jejuais, achai o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Eu vou ler essa tradução aqui, tá? Vou ler aqui em James, vai ficar melhor pra gente. Tá? Porque o pessoal está jejuando, mas está batendo os outros, está agressivo, está contendendo, está injuriando. Vamos achar o versículo de número. Deixa eu ler o 3 de novo. E questionam, por que jejuamos regularmente? Estou lendo a King James, tá? Se tu não o reparas. Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas, e tu não tomas conhecimento de tudo isso. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios. Olha que tradução mais fiel ao original, faz que a gente entenda melhor. Tá? Ou seja, o povo está jejuando, mas está indo atrás dos seus negócios. O que eu aprendo com isso aqui? Geralmente vai ter dias que eu vou ter que jejuar, que eu não vou poder trabalhar. Vou ter que ficar em casa, sabe? Tipo um sábado, de sexta para sábado, entendeu? Onde eu fico em casa, na sexta à noite eu oro, sábado pela manhã eu oro, à tarde também eu oro, tem que entregar meu jejum. Tá? Ou seja, o jejum o povo estava fazendo, mas eles estavam o quê? Correndo atrás dos seus próprios desejos e negócios. Assim como também explorais, vocês estão explorando os vossos trabalhadores. Versículo 4. Ora, o motivo está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa. Se o jejum terminar em briga e discussão, ele não é aceito. Rapaz, é muito forte, ó. Em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo, e ainda espera que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Porventura, não foi esse o jejum que eu escolhi, ou o jejum que eu idealizei. Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como o junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento. Ora, isso que chamas jejum e dia agradável ao Senhor? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos e que despedaces todo o jugo.
Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto? Ou abrigar o pobre e desamparado? Vestir o nu e sem teto? Ou seja, vestir o nu e sem teto que encontrares e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a tua luz resplandecerá como a alvorada e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti e a glória do Senhor guardará a tua retaguarda. Deixa eu pontuar isso aqui rapidinho aqui. Olha o que Deus está falando. O jejum que eu quero é que você partilhe, é que você compartilhe o teu pão com o faminto. É que você abrigue o desamparado. É claro que nesse período aqui que está falando aqui, existia muitos desamparados em Israel. E geralmente é uma cultura de Israel, você dá abrigo, né? Ele tem até um lugar lá chamado kibbutz, tá? Que a pessoa que vai para lá, que não tem amparo, que não tem pai, que não tem mãe, está desamparado. Ele é um estrangeiro na terra, eles pegam ele e dão abrigo para eles, até restabelecer eles e lançar eles para a sociedade depois, tá? Em Israel, hoje em dia, você não vê basicamente quase mendigo nenhum. Eles pegam para reeducar a pessoa e lançar a pessoa para a sociedade, tá? Repartir o alimento com o pobre, com o faminto, vestir o nu. E se você encontrar alguém pedindo ajuda, você não pode recusar a pessoa. Esse é o jejum que agrada a Deus. Aí olha o versículo de número 9. Assim clamarás ao Senhor e Ele te atenderá. Gritarás por socorro e o Eterno te responderá. Eis-me aqui. Mas isto, se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores, e a falsidade do falar, se com renúncia própria beneficiares o que tem fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz desapontará nas trevas e a tua noite será como o meu dia. O Senhor será o teu guia continuamente, te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. E tudo isso aqui, a partir do momento que eles começarem a jejuar de maneira certa, tá? Porque esse é o jejum que agrada a Deus. Você observou? Na nossa caminhada, a forma, né, errônea, né, que a gente jejua até o dia de hoje. Por isso que é bom curso. Hoje você vai sair daqui com a convicção que o jejum é dessa maneira. Pastor, mas eu não vou conseguir jejuar todos os dias. Claro que não. O dia que eu não conseguir jejuar, eu posso fazer propósito? Pode. Todo propósito que você fizer para se aproximar de Deus, ele é válido. Ele é benéfico. Tá? Agora, jejum mesmo é nessa casa que eu passo para vocês aqui, tá? 18 horas até 18 horas do outro dia. Alguma dúvida? Uma pergunta? Vamos voltar agora para Mateus 4. Mateus 4, do 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11. Então, aqui no capítulo 4, no versículo 2, ele, após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Voltando a pergunta para as senhoras, se você jejuar um dia, né, o que você vai sentir? Fome? Mais o quê? Sede. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Ele só sentiu fome. Porque muitas pessoas vão apontar, e eu creio que seja verídico, ele só jejuou com o alimento, não com água. Ou seja, ele fez um jejum parcial, não total. Ele não comeu alimento, mas bebeu água. Tá? Porque automaticamente, 40 dias e 40 anos jejuando, você vai ter o quê? Fome
e sede. Tá? Detalhe, o diabo vai se apresentar para Jesus naquilo que ele tem mais necessidade. É aí que muitos caem no laço. O diabo se apresenta naquilo que nós temos mais necessidade. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, veja bem que ele está em jejum, tá, gente? Veja bem que ele está em jejum. E o diabo chegou até ele, tá? Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lance-se daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropece com o seu pé em pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe Jesus, disse-lhe ele: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Olha agora o que diz em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Marcos vai nos dar um apontamento aqui, algo que Mateus não nos dá. Esse apontamento aqui, para mim, ele é muito bom. E é aplicável porque a gente consegue ver com mais clareza alguns pormenores dentro dessa tentação de Jesus, que o mesmo sofreu, e será de muita contundência esse pormenor aí, tá, gente? Muita contundência, muita relevância. Tá? Marcos 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias e 40 noites. Aliás, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por... Ou seja, ele está 40 dias sendo tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. Olha para mim aqui, vamos lá para Lucas 1. Só que olha para mim aqui, que eu vou falar para você aqui. O diabo estava tentando Jesus todos os dias. Quando a gente lê Mateus, a gente perde esse pormenor. Quando a gente pega em Marcos aqui, todo dia o diabo estava tentando ele. Agora Lucas capítulo 1, versículo do 1 ao 13. Vai também dar uma informação muito boa. E a gente conclui a nossa aula aqui ao término dessa leitura. Lucas 1. Gente, é Lucas 4, me perdoa? É Lucas 4. Só tiramos aqui, ó, bota o 4, me perdoa. 4. Lucas 4, do 1 ao 13. Opa, é Lucas 4, gente. Aqui é 4. Do 1 ao 13. Me perdoa, tá? Diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Ou seja, ele não comeu. Mas algo que implica, né, dizer que ele bebeu água. Mas fiz o versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ao versículo 2. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminou eles, teve fome. A gente conclui a nossa leitura aqui, tá? A gente também conclui a nossa aula aqui, tá?
Ele ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, mas está jejuando 40 dias. Se essa ideia que nos ensinaram lá atrás fosse verdade, era para o diabo passar longe. Só que ele, primeiro dia de jejum, o diabo estava lá tentando ele. Segundo dia, estava lá de novo. Terceiro dia, estava lá de novo. Porque, gente, deixa eu falar com vocês aqui, para concluir essa aula aqui. Jejuar, estar cheio do Espírito Santo, ser luz, incomoda o diabo. Não vai fazer o diabo se afastar. Vai fazer o diabo, de certa forma, se aproximar, para tentar te parar, para tentar te deter, para que você não possa ir mais avante. Quer ver uma coisa? Se você pegar uma luz e acender na varanda da sua casa, o que atrai as luzes? Mosquito, inseto. Gente, a luz não afasta, a luz atrai. Quem está apagado, o diabo não tem nem preocupação com ele. Mas vocês que estão acesos, vocês que estão brilhando, vocês que estão cheios do Espírito Santo de Deus, vocês incomodam o adversário. Por isso se levante. Tá? Eu já vi pessoa falar assim, pastor, eu estou na igreja, mas eu nunca tive levante. Nunca tive perseguição. Aí eu perguntei, você faz o que para o rei? Não faço nada. Tá aí a resposta. Tá? Vamos estar terminando essa aula de hoje. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Tá? A gente continua, tá? Lendo, aqui nós já lemos já. A gente continua falando sobre Judas. Tá? Conclui lá Judas lá. Continua nosso quadro aqui também. E dando segmento. Então, a água pode no jejum, né, professor? Pode. Aí é o jejum parcial. E o propósito pode, né? Pode. Tudo que é propósito em prol de você se aproximar de Deus é benéfico. Tá? Um abraço a todos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tá?